noite a todos, que a paz de Jesus possa estar nesse ambiente e, acima de tudo, em nossos corações. Para a nossa ambientação, nós vamos ler o livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco e o Espírito Joana de Ângeles, a lição número 18. A revolta constante gera desequilíbrios na mente, no corpo e na alma. Não é o corpo que é fraco, mas o espírito que permanece rebelde. Controla as tuas energias, não deixando que elas se desconcentrem. A revolta intoxica e espere veneno que a todos desagrada. A pessoa revoltada não inspira amizade, nem sequer compaixão. Tem calma sempre. O que agora não se resolve está a caminho da solução. Vamos elevar o pensamento a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, mentores desta instituição, nós só temos a te agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor, para podermos adquirir conhecimento que transforma. Te pedimos que possamos estar envolvidos na energia do trabalho da noite e te pedimos também, Senhor, por as pessoas passando por situações tão difíceis e tão complexas, Senhor, necessitando muito das nossas orações e do nosso amor. Que a tua luz, a tua glória envolva a humanidade inteira, envolva cada um de nós, hoje, agora e sempre, graças a ti, Senhor. Agora vamos aos nossos avisos. Foram reiniciadas as reuniões públicas do CEL, quinta-feira às 9h30 e sexta-feira às 20 horas. Mas continuamos acompanhando a situação da pandemia e, se for o caso, poderemos recuar a qualquer momento em que houver necessidade. Aliás, todos os cuidados que estamos tomando aqui no CEL podem e devem ser levados para o nosso dia a dia. Se a pessoa estiver febril a partir de 37,5, assim como se estiver com sintomas de resfriado ou gripe, não deverá ir ao CEL, procurando se resguardar em casa e se cuidar. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo, amor recomendado por Jesus. Portanto, não deixemos de nos vacinar. Isto é algo muito importante. Há álcool 70 na recepção à disposição de todos, mas quem preferir pode trazer seu próprio frasco de álcool. Pedimos aos irmãos que permaneçam de máscara o tempo todo e evitem ficar circulando pelas dependências do CEL desnecessariamente. Apenas os dirigentes da reunião e o expositor poderão retirar suas máscaras no momento em que estiverem falando, sempre de trás da mesa. É permitida a entrada de crianças, mas com o uso de máscara a partir de 6 anos. Como não há evangelização infantil, elas ficarão sob inteira responsabilidade dos pais, devendo também evitar ficarem circulando pelas dependências da instituição. Os irmãos que trouxerem garrafa de água para magnetizar e liquidificar deverão mantê-las consigo. Pedimos aos irmãos que tragam de casa suas garrafas de água para beber. O nosso bebedouro, situado lá no pátio dos fundos, estará disponível apenas para as pessoas poderem encher suas garrafas. Deve-se evitar a aglomeração de pessoas, grupos ou rodas de conversa o máximo possível. Para os irmãos que necessitarem nos dias de reuniões públicas, temos o atendimento fraterno através do diálogo, quinta-feira a partir das 9 horas da manhã e sexta-feira a partir das 18h45. Basta chegar cedo e solicitar este atendimento fraterno na recepção. Agora, em fevereiro tivemos o retorno dos grupos de estudo, evangelização da infância, criança de 3 a 12 anos, aos domingos de 9 às 10, por enquanto ainda de modo virtual, com reinício em 6/2. Coordenadora Sônia. Evangelização da juventude, mocidade, jovens de 13 a 21 anos, aos domingos de 10 às 11h30, de modo presencial. O início foi dia 6/2 e o coordenador é o Alexandre. Estudo sistematizado da doutrina Espírito ESG, adultos a partir de 22 anos, virtualmente às segundas e quartas quintas-feiras, de 20 às 21 horas, e o reinício foi 10/2 e
e as coordenadoras são Érica e Fátima, ou presencialmente aos sábados, de 16h30 às 18h. O reinício também foi dia 5/2. E os coordenadores são Fernando, Simone e Sueli. Quem tiver interesse em participar de algum grupo de estudo ou quiser obter maiores informações, por favor, deixe seu nome e contato na recepção, preferencialmente celular ou WhatsApp. Bom, esses são os nossos avisos. Nós chegamos agora no momento principal da noite, né, que é o nosso estudo. E hoje o nosso estudo está sob a responsabilidade do nosso irmão Carlos Mário Alves. Ele frequenta a instituição Centro Espírita Amor a Cristo. E nós estamos dando continuidade ao primeiro mês do nosso projeto educativo doutrinário, Reforma Íntima, Desafios de Urgência. E hoje o tema será: o pensamento é criador. Vibremos com o nosso irmão. Boa noite a todos. É um grande prazer retornarmos a essa casa. Gratidão à direção pelo convite, gratidão à espiritualidade coordenadora desse trabalho, que nos acolhe a todos com muito carinho. Gratidão ao nosso Pai de amor e bondade, que por sua misericórdia nos permite estar aqui hoje. Estamos retornando, e retornar é sempre um símbolo muito positivo. O sol retorna todos os dias pela manhã para nos convidar a nova etapa, trazendo a mensagem de esperança. Que esse retorno simbolize, além da nossa presença física, a oportunidade de regressarmos àquelas propostas feitas lá no plano espiritual, para darmos continuidade às nossas tarefas de seguir em retorno à casa do Pai. Então é um prazer enorme. Este tema é um tema maravilhoso, é um tema para seminário. O nosso tempo é um tempo exíguo. Nós procuraremos fazer uma síntese da importância e da grandiosidade do pensamento. Gostaríamos até de convidar a todos a uma reflexão, começar com uma reflexão e perguntar para vocês: quem daqui pensa no pensamento? É curioso, né? Que bom! Que bom que nós estamos pensando no pensamento. Pensar no pensamento era uma coisa comum na época de Sócrates, de Platão, Aristóteles. Os filósofos cultuavam esse bom hábito da reflexão em torno dos próprios pensamentos e recomendavam esta lição como sendo um processo fundamental para o crescimento humano, para a descoberta de si mesmo. Passado algum tempo, a humanidade foi se distanciando desta prática e assim mergulhou numa longa etapa da tal fase da Idade Negra da humanidade. Depois disso, começamos a retomar essa ideia de pensar o pensamento, só que de uma forma um pouco mecanizada, de uma forma um pouco materialista. E assim o homem mergulha numa nova etapa de muito crescimento intelectual, de um progresso assustador até, porém esquecido da essência, vivendo uma fase agora hedonista, e dentro dessa busca de prazer incessante, podemos assim alinhavar em 3 aspectos: a busca desenfreada pela riqueza, o homem
odierno, acaba buscando sem se dar conta, sempre correndo no desejo de alcançar bens materiais, de alcançar uma riqueza. As filas das casas lotéricas ficam gigantescas naquele sonho enorme de se tornar um milionário. Também numa outra vertente, o homem acabou por buscar o desafio cada vez maior de se intelectualizar, da conquista de diplomas e diplomas, de títulos e mais títulos, até chegar ao doutorado, ao pós-doutorado, nessa busca incessante, mas quase sempre vinculada ao orgulho, vinculada à sua vaidade e descompromissada de converter estes conhecimentos em prol da humanidade. Ou mesmo, numa terceira vertente, na busca da alma gêmea, naquela ilusão infantil, do ponto de vista espiritual, de que você vai encontrar a sua completude, a sua felicidade no outro. E assim muitas vezes o homem fica nessa busca e nesses prazeres incessantes, onde nós percebemos que também essa sociedade moderna essa sociedade contemporânea vai se caracterizar por uma busca incessante desses parceiros ou dessas parceiras, em detrimento da construção da família. E aí cada vez mais a gente vê o homem se afastando dessa busca tão significativa do que realmente é efetivo. E é curioso que bastava que esse ser humano se prendesse apenas a um pequeno versículo ensinado por Jesus. Eu até reservei aqui, vou pedir o Marcos para fazer a leitura, porque eu também preciso ouvir. Porque a gente quase sempre aprende, mas não apreende. E eu preciso apreender. Eu preciso vivenciar esse versículo. Eu vou pedir que o Marco, então, leia para a gente. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, do capítulo 25, buscar e achareis, e diz o seguinte: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquieto pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo 19, 21 e 25 a 34. Então observemos nós, apenas um versículo, mas aqui começaremos a tecer essa teia que nos fará perceber como que o pensamento ele está intrincado em todas as coisas do universo. Através de um pensamento inicia-se uma guerra. Através de um pensamento pode-se construir coisas terríveis, pode-se criar uma crença negativa na vida de um ser que vai acompanhar ele às vezes para outras existências. E muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu fiz sem pensar. E nós vamos perceber aqui que ninguém faz nada sem pensar. Talvez você não tenha se dado conta que aquele ato que efetivamente você automatizou e concretizou já vinha sendo sempre lançado com pensamentos, pequenos pensamentos que já te acompanhavam há muito tempo, para chegar aquele momento em que a última gota derrama o balde. Então a gente vai perceber aqui nessa lição de Jesus algo maravilhoso.
Buscai primeiro o reino de Deus. Qual o reino de Deus? Será que nós já paramos para pensar nisso? O reino de Deus. Jesus, inclusive, numa ocasião, em várias ocasiões, né, mas tem uma ocasião marcante, que ele fala assim: meu reino não é deste mundo. Se nós temos uma afirmativa do Cristo, meu, que é um pronome possessivo, ele não está dividindo esse reino, senão ele teria falado: nosso reino não é deste mundo. Ele fala meu reino, então ele quer dizer que ele tem um reino que é dele, exclusivamente dele. Que reino que era esse? Era o planeta Terra, que é o reino de Jesus? Se nós entendermos o planeta Terra é reino de Jesus, vai existir alguma coisa equivocada, porque não existe um rei soberano, que é rei de tudo. Então Jesus poderia reinar sobre algo que existe um Pai, Criador de tudo, que é Rei de todo o universo? Então, já podemos excluir essa alternativa. Quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, nós vamos perceber mais adiante, eu vou deixar aqui um suspense, porque o Emmanuel vai nos ajudar mais adiante, mas nós vamos continuar esse versículo e vamos buscar o seguinte: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Bom, está mandando que a gente busque o reino de Deus e está mandando que a gente busque essa justiça. Onde está a justiça de Deus? Vou dar uma dica. É aquela famosa questão 621 e 621A, não é isso? Onde está escrita as leis de Deus? Justiça não é o ajuntamento de várias leis que você forma, então, um corpo de justiça, não é isso? Então nós podemos dizer que as leis de Deus são a justiça de Deus, certo? Ou é a justiça de Deus, correto? E onde está então a justiça de Deus? Em nossa consciência. Então, Jesus não dá uma recomendação que a gente busque algo fora. Ele nos convida a buscar a justiça de Deus que está em nossa consciência. Certo? E aí ele diz assim, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Jesus, neste momento que está falando isso aqui, ele já tinha falado sobre os lírios do campo, ele já tinha falado sobre os passarinhos que não plantam, mas sempre tem algo para comer. Então Jesus já estava falando do Sermão do Monte, de várias lições sobre a necessidade, todas que nós temos, de alimentação, de vestimenta, de posse do necessário. Porque não era de riquezas que ele falava de posse do necessário, que é diferente. Porque ele dizia, não amealhai tesouros na terra. Ou seja, então ele não está falando de riqueza, ele está falando de posse do necessário. Certo? Então ele já tinha falado de tudo isso aí, e aí ele dá a dica final. Ele diz que para que a gente consiga ter todas essas coisas que são fundamentais para a nossa existência, é preciso fazer o quê? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então tá bom, mas o reino de Deus ainda está meio no ar. O que é esse reino de Deus, né? Aí vem aqui o Emmanuel para nos ajudar, nos socorrer, no livro Roteiro, no capítulo 25, onde existe uma mensagem maravilhosa intitulada Ante a Vida Mental. Tá? Depois vocês leiam essa mensagem, releiam várias vezes.
em virtude do tempo, nós não trouxemos a mensagem toda. Mas a gente percebe como que a doutrina é maravilhosa, como que ela é rica, porque nós trouxemos apenas a introdução da mensagem. E olha que coisa maravilhosa que Emmanuel diz. Emmanuel fala assim: quando a criatura passa a interrogar o porquê do destino e da dor, quem interrogava? Os filósofos. A indagação, o diálogo interno, certo? Então, quem são essas criaturas? Espero que sejamos nós. Nós já saímos daquela pirâmide de Maslow, nós já saímos daquelas necessidades básicas e já estamos ansiando por algo mais. Então, nós já começamos a questionar. Nós já paramos para pensar sobre o nosso pensamento. Por que eu ainda penso isso, meu Deus? Por que esse pensamento está voltando na minha cabeça? Certo? Então, olha o Emmanuel. Quando a criatura passa a interrogar o porquê do destino e da dor, e encontra a luz dos princípios espiritistas a clarear-lhe os vastos corredores do santuário interno, deve consagrar-se à apreciação do pensamento quando lhe seja possível. Olha que bonito. Então ele está dizendo aqui o seguinte, que quando nós já estamos nesse ponto de fazer essas indagações, tá? E temos esta oportunidade abençoada de ter as luzes do Espiritismo clareando sobre a questão do destino e da dor, certo? Porque isso, nós temos esse lenitivo. Embora estejamos muitas vezes passando por determinadas dificuldades, como passamos por esse período da pandemia, nós sabemos que lá no Espiritismo existem todas as leis morais e lá nós podemos encontrar a lei de destruição, onde nós vamos compreender por que em determinadas circunstâncias que se passa a humanidade, desastres naturais como acontece agora em Petrópolis, que nós devemos rogar todos os dias para que ampare, para que conforte o coração desses familiares. Mas nós sabemos, porque clareia a nossa visão, a nossa percepção de que há uma razão para que isso aconteça. Porque agora, indagando e tendo a clareza, a luz da doutrina espírita, a nos, digamos assim, nos alicerçar, nos deixar agora com um parâmetro, por que dadas as coisas acontecem, então nós já começamos a acontecer o que com a gente? Qual a partir daí, qual deve ser, que dever que nós temos perante esse conhecimento adquirido? Muito será cobrado a quem muito for dado. Então ele coloca assim, deve consagrar-se à apreciação do pensamento quanto lhe seja possível. Olha o Emmanuel nos convidando a voltar à fase da filosofia, de você ver algo e indagar, você ver algo e questionar e pensar assim, mas por que é assim? Você se permitir a dúvida, porque o ser humano que não tem dúvida está a um passo do erro, nos ensinou o mestre de Lyon, está lá na introdução do Livro dos Espíritos, não é isso? Então, o Emmanuel vem nos convidar a isso, a apreciação do pensamento. Meu Deus, por que esse pensamento está vindo na minha mente de novo? Meu Deus, por que diante de tanto conhecimento, esse pensamento ainda permanece comigo? Porque ainda repito, porque ainda alimento este pensamento. Então, este é o dever desta criatura que já passa a ter essa percepção. E aí ele diz, qual a finalidade? Qual a finalidade? A fim de iniciar-se na decifração dos segredos que para nós todos, quebrou nosso galho, né? Emmanuel se colocou no nosso patamar, para nós todos, ele se inclui, ainda velam o fulcro mental. Então veja bem, aqui anteriormente ele diz assim, lá no início ele diz assim, porque
do destino e da dor e encontra a luz dos princípios espiritistas a clarear-lhe os vastos corredores do santuário interno. Então aqui embaixo, quando o Emmanuel fala que é para a gente decifrar, a finalidade é essa, decifrar esses segredos, tá? Que temos que ter essa vigília sobre esse fulcro mental, ou seja, essa base, esse pilar da nossa mente, de buscar essa estrutura. Então veja só, por quê? Porque a nossa mente, esse vasto corredor a quem se refere, é porque nós temos um universo aqui dentro. E é o nosso reino. Cada um de nós pode falar a mesma coisa que Jesus falou, sem qualquer pretensão. Todos nós podemos falar a mesma coisa. Meu reino não é deste mundo. Ora, Carlos, você tem um reino sim. Esse reino que Emmanuel vem nos convidando a dizer, os vastos corredores, ou seja, a nossa mente é cheia de incógnitas, de um universo a ser desvendado, a ser explorado. E é sobre este reino, e unicamente este reino, que vale a pena ser rei. Nenhum outro reino vale a pena ser rei. Por isso que Jesus fala meu reino, porque esse reino não é de Deus. Deus nos deu esse reino. Embora Ele reine sobre tudo, Ele quer que a gente reine sobre essa mente, que a gente explore essa mente até chegar nesse fulcro, até chegar nessa essência, que é questão 621 do Livro dos Espíritos, que é chegar nas suas leis, entende? Então é deste reino que Jesus se referia, e é este reino que nós precisamos parar para pensar e dizer assim, meu Deus, eu reclamo do político, falo mal do político, mas eu não estou conseguindo administrar o meu reino. Eu quero frear meu pensamento quando eu vejo ele já fugiu. Eu quero conduzir meu pensamento na direção do Cristo quando eu vejo ele está na direção de Mamon. Entende? Então este é o reino a que somos convidados por Emmanuel. E aí a gente observa, né? Me recorda aquela música, né? Senhor, eu sei que tu me sondas. Então ele quer que nós façamos esse trabalho de sondar esse nosso reino. E aí quando nós nos lançamos a esta proposta, e o Espiritismo traz riquezas maravilhosas, ferramentas maravilhosas para que a gente faça isso com segurança, nós voltamos à origem. Homem, conhece-te a ti mesmo. Não é isso? E descobrirás e desvendarás o mistério do universo. Que universo? Do seu universo. A gente está sempre com o olhar para fora. Sócrates está dizendo que a gente vai descobrir tudo que tem no universo. Esse universo que nós temos, ele se torna pequenino diante do universo nosso espiritual. Por isso que os espíritos, quando atingem a grandeza do Cristo, o universo para ele é miúdo. Ele pode estar em qualquer lugar, instantaneamente. Entende? Porque ele já dominou o seu universo e já encontrou no seu universo o quê? O reino de Deus. Qual o reino de Deus? João falou. Amor. O reino de Deus é o reino do amor. Então isso é que nós estamos buscando. Se nós buscarmos esse reino do amor,
Se nós buscarmos a justiça que Deus colocou dentro de nós, na sua pureza, não necessitaremos de mais nada. Passada essa primeira etapa, que agora nós já estamos craque, todos sairemos daqui felizes, porque vamos chegar em casa e dizer, eu sou o rei. Não é isso? Né? Vão achar até que você está maluco, você está maluca, mas você pode falar. Esposa, mãe, pai, eu descobri hoje uma coisa maravilhosa. Eu sou o rei, eu sou uma rainha. Certo? Somos. Só que não basta ter um reino e deixar esse reino uma bagunça, uma anarquia. Certo? Nós precisamos, para valer a pena ser rei, é ver que esse reino é um reino de paz e de harmonia. Ok? Então vem também, com o poder vem a responsabilidade. Já dizia o filósofo Homem-Aranha, né? Então vamos lá. Agora que nós entendemos essa parte, nós vamos passar agora para a origem disso tudo. A origem está onde? Na Gênese. Certo? Então a gente vê como está tudo. Às vezes a gente fica imaginando, a gente pensa assim, como é que pode Divaldo falar? Isso deve ser brincadeira de Divaldo, que ele tinha lido 10 vezes, Joana mandou ele estudar, e que até hoje ele lê o Livro dos Espíritos. Sabe por quê? Vou ler um trechinho aqui. Quem entender me fala. Tá bom? Vou ler aqui um pedacinho aqui, ó. Nós vamos pegar aqui a Gênese, no capítulo 14, no item 13. A ação dos espíritos sobre os fluidos, criação fluídica, fotografia do pensamento. Nós não vamos falar sobre tudo. A nossa ideia é que a gente pegue a essência. Ok? Aí diz assim, ó, os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível, o meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente, pela causa e pelos efeitos, da luz ordinária. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar, o o do som. Todo mundo entendeu? É assim que a gente lê. É assim que a gente lê. Aí a gente fala, não, já li tudo. Já li tudo. Aí quando tu pega, fala assim, meu Deus, olha esse pedacinho, gente. Se tivesse tempo, a gente ficava aqui 3 horas, eu garanto. Se tivesse tempo, a gente ficaria. Se tivesse gente com conhecimento de física, etc e tal, um dia inteiro. Só neste trecho, só nesse pedacinho do item 13. Os fluidos espirituais, olha bem, ele não está falando de fluidos materiais, correto? Nós temos água, nós temos ar, nós temos vários fluidos aqui, não é isso? Ele não está falando desses fluidos. Nós temos magnetismo, tudo isso é fluido, físico. Ele não está falando deles. Ele está falando de fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal. Opa! Então existe um fluido espiritual que é derivado do fluido cósmico universal. São, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. Opa, ele já separou. Ele está dizendo que existe o fluido cósmico universal e existe uma categoria de fluidos que são para essa parte espiritual. Certo? O elemento de onde eles tiram, eles quem? Os espíritos, os materiais sobre que operam, ou seja, cura espiritual, tudo que acontece na casa espírita,
os espíritos tiram desse fluido, derivado do fluido cósmico universal. O meio onde ocorrem os fenômenos especiais. Que fenômenos especiais que estão se referindo? Não tem o tal do ectoplasma, não tem a tal da materialização, não é isso? Então esses fenômenos são retirados do plano espiritual. Quem está na reunião mediúnica aprende que somos serventes, somos operadores ali, a trabalho deles. Tudo que ocorre é mérito do Cristo Jesus. Nós somos ali com muito orgulho, com muita alegria, os trabalhadores braçais. Ok? E aí ele diz assim, aí completa. O meio onde ocorrem os fenômenos especiais, que nós já falamos, perceptíveis à visão. O que é isso? Materialização, é quando tem evidência, porque a gente pensa que a evidência, não, teve evidência, mas é por causa do médium, não. O médium tem evidência que ele entra numa diapasão, numa vibração, que ele consegue ver o espírito desencarnado que está naquele cômputo de vibração, utilizando desse fluido, mas ele não vê todos os espíritos. André Luiz, na espiritualidade, não via espíritos acima dele se o espírito não se materializasse ao ponto dele conseguir ver. Entende? Por quê? Porque são estágios vibratórios. Aqui, ó, perceptíveis a visão e a audição do espírito, mas que escapa aos sentidos carnais, ou seja, existe também algo que é material, mas que os nossos sentidos não conseguem captar. Assim como nós não conseguimos ver o quê? O coronavírus, não é isso? Mas ele existe? Existe e fez um estrago, né? Então, está aí, mas nosso instrumento não é capaz de visualizar, mas existe. Assim também no plano espiritual, existe aquela faixa que nós não captamos, que está acontecendo um mundo vivo, paralelo ao nosso, tá? Impressionáveis somente a matéria tangível, ou seja, nós só conseguimos, nosso sentido, enxergar aquilo que é impressionável ao nosso mundo físico. Então, só isso que eu consigo ter acesso. O meio onde a forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Finalmente, o veículo do pensamento como o ar, o o do som. Então, ou seja, no plano espiritual tem luz? Tem. No plano espiritual tem mesa? Tem. Tem água? Tem. Porque, na verdade, nós somos a cópia de lá. Como ensinou Platão lá atrás, quando falava do mundo sensível e do mundo físico, não é isso? Do mundo sensível e do mundo espiritual, em outra linguagem, utilizando de outro termo, correto? Então, dentro desse diapasão, nós vamos agora entrar nessa questão de que tal de fluido cósmico universal é esse. Aí nós vamos pegar num dos princípios basilares da doutrina espírita, chamada Trindade Universal, que é Deus como Criador de tudo, causa primária, inteligência suprema. Causa primária, inclusive, é a gênese de quê? Do pensamento. Deus é a gênese do pensamento. Certo? Então, essa causa primária criou uma causa inteligente e uma causa material, que a gente dá o nome princípio inteligente e princípio material. Dentro desse princípio material, nós temos como fluido cósmico universal, como sendo a origem de tudo que existe em matéria, inclusive o pensamento.
Ué, mas pensamento é matéria? Pensamento é matéria. Tudo que não é espírito ou princípio inteligente é matéria. Então o pensamento também é matéria. E uma matéria muito mais densa do que a gente possa imaginar. Tem peso, inclusive hoje já existe pesquisas científicas sobre essa questão. Pensamento tem peso, pensamento tem cor, pensamento tem cheiro, pensamento tem forma. Ok? Qualquer pensamento, Carla? Qualquer pensamento. A diferença é que quanto mais se repete, quanto mais ênfase, quanto mais carga emocional, maior a forma, maior o cheiro, maior a forma, o cheiro, o peso, tudo isso aí ganha uma estrutura maior, correto? E daí que os espíritos falam que lá no plano espiritual eles se utilizam do fluido, da força do pensamento, como está mais adiante, da vontade, e eles fazem as cidades espirituais, o nosso lar, outras colônias, colônia Esperança, etc, etc, etc. Certo? A diferença é que o pensamento para eles, como eles dizem, a vontade é o nosso braço. Nós não pegamos as coisas, fazemos as coisas, construímos. Eles constroem com a vontade. O espírito não precisa pegar lá o martelo e construir o banco. Ele faz assim, um banco, pum, aparece o banco. Entende? E aí na reunião mediúnica a gente vai ver isso de uma forma maravilhosa. Quando você está dentro do processo de esclarecimento, aí a pessoa fala assim, você está vendo aí essa água que está aí, meu irmão? Toma essa água, você vai melhorar. Aí o espírito toma água e melhora. Quando você fala, tome essa água, o seu pensamento projeta ali um copo com água. E a espiritualidade faz o resto. Ele toma aquela água, como nós temos nossa água fluidificada, e a espiritualidade faz o resto. E aí o espírito se sente bem. Certo? Então isso assim, só um ensaio do que acontece, obviamente, são muito mais coisas. Mas a gente vê como que isso é físico. Me recordo que numa reunião mediúnica, uma companheira que era médium, recebeu no sentido, deu passividade para um espírito que tinha desencarnado exatamente num processo de soterramento, lá atrás. Se eu não me engano, foi aquele caso de Mariana. E aí, quando o espírito estava dizendo, meu Deus, eu estou aqui soterrado, eu estou soterrado, nós que participávamos da mesa mediúnica, mentalizamos, estendendo a mão, segurando a mão dela para tirar ela da lama. Acabada a reunião, feito o esclarecimento, a médium que não sabia, porque foi mental a ação, virou e disse assim, ela agradeceu o Carlos Magno por ter estendido a mão para ela. Olha isso aí. Olha que coisa magnífica. Tudo que acontece porque era o pensamento construindo ali aquela realidade que não está na nossa dimensão, mas que é real. Entende isso? E a gente vê o quanto que é importante dentro de uma reunião mediúnica a postura mental do médium para que as coisas aconteçam. Ok? Então vamos pegar aqui, nós falamos do fluido cósmico universal, e ele encerra aqui no finalzinho e diz assim, finalmente o veículo do pensamento como o ar é do som. Então, ou seja, para que vocês estejam me ouvindo, qual o veículo que está sendo necessário que exista aqui? Se eu estivesse aqui numa cabine com um vácuo, vocês ouviriam o que estou falando? É preciso que exista o ar. E aí vocês ouvem o som no nosso plano físico. No plano espiritual, qual o veículo possibilita a intercomunicação universal? Fluido cósmico universal. É como se nós estivéssemos, todos nós, o universo fosse um grande oceano e todos nós estivéssemos mergulhados neste oceano. E o oceano é o fluido cósmico universal. Por isso que
Não existe nada, absolutamente nada no universo desconectado. Tudo no universo está em conexão. Do mineral aos anjos, ao Criador. É uma teia que se forma onde tudo está conectado. E o que se estabelece dentro do nosso estágio de hominais? A potencialização dessa comunicação. O nosso Criador, que é o que aqui? Nosso tema, pensamento, é Criador. É o nosso pensamento. Então, cada vez que nós pensamos, que nós lançamos um pensamento, esse pensamento tem uma carga. E essa carga vibratória vai formar o que a gente chama de egrégora. Certo? Então, o que é isso? Se a pessoa emitir um pensamento de ódio, de raiva, de chateação, de aborrecimento, é uma fagulhazinha na mata. Vai outra, vai outra, vai outra, aí diz assim, a guerra da Ucrânia, a culpa é dos russos, a culpa é da Ucrânia, a culpa é da humanidade. Nós, todos nós, porque se a humanidade toda ficasse vibrando em harmonia, todo dia fizesse prece, Senhor, abençoa esse dirigente, Senhor, ajuda para que isso não aconteça, e não precisava a humanidade não, vou dizer para vocês, se você pegasse aí os 4 países em harmonia, fazendo isso todo dia, pum, acabou, não tem guerra, nada vai se sustentar nessa guerra. Porque não vai existir o quê? Fluidos espirituais, psicosfera para que a guerra aconteça. Certo? E isso serve para tudo, gente. Tudo na nossa vida. Acredite nisso. Sabe passou aquele momento, aquela febre, né? Lei de atração, aquela coisa toda. E aí deturparam a ideia da lei de atração. A lei de atração é a coisa mais real do mundo. Você atrai aquilo que você está cultivando até sem saber. E aí por isso que eu falei que precisava ser um seminário. Nós precisamos mergulhar na ideia de crenças centrais. São aqueles pensamentos que eu não pensei. Não pensei, mas eu desejei. Eu desejei acreditar que eu não sou capaz de realizar alguma coisa. Meu irmão, vem conosco, vem nos ajudar aqui na Casa Espírita. Não dá, para mim não vai dar. Muitas vezes a vontade enorme de realizar, mas o que está por trás? Lá atrás, essa criança não presta para nada. E aí você, criança, incutiu como base do seu pensamento, no seu inconsciente, eu não valho nada. Uma sentença que se traz uma estrutura de uma reencarnação passada, onde você cometeu alguma coisa, um deslize, alguma coisa, um erro, e você falou assim, meu Deus, eu não sirvo para nada. E agora é reforçado pelos próprios pais, que deveriam estar fazendo você acreditar e dizer assim, você é a luz, vós sois deuses. Qual foi o momento que Jesus chegou para alguém e disse assim, vocês não valem nada? Até a crítica dele aos fariseus, aos hipócritas, era crítica à situação do que eles estavam fazendo, mas não ao indivíduo em si, porque ele não fez acepção de pessoas. Quando a pessoa procurava por ele não perguntava se aquele cara era um gentio, se aquele cara era um judeu, se aquele cara era isso ou aquilo outro. Era um publicano, era um samaritano. Ele atendia com amor, porque naquele momento ele viu o quê? Um ser que queria se transformar, o resto não interessava para ele. Então ele colocava o ser para cima. O tempo todo, ele acreditava os seus discípulos com todas as imperfeições que eles tinham. Mas muitas vezes nós somos desacreditados na infância,
Depois somos desacreditados por uma sociedade que estabelece o que é bom, o que é ruim, quase sempre nos guindando a acreditar de que o que não presta é bom, desvirtuando os valores, a moral cristã. Com tanta facilidade nós ficamos magnetizados, hipnotizados diante de uma televisão que está totalmente contrária aos valores e os princípios que nós cultuamos. Carlos, nós vamos ser puritanos? Não. Precisamos ter um senso crítico. Precisamos ter um senso crítico. Por quê? No momento que você está diante de uma simples tela que está passando uma mensagem de violência para você, um MMA, um soco na cara do outro, e sangue para lá, e sangue para cá, e você está vibrando, vai, arrebenta, 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 o que você está endereçando para o universo? Paz para a Ucrânia? Paz para a Rússia? Ou você está dizendo, bate, eu quero defender a Rússia, eu quero defender a Ucrânia? Você está tomando partido de algo que é completamente antagônico aos valores, aos princípios cristãos. Então nós precisamos fazer o que Emmanuel recomenda? Tempo todo analisar os nossos pensamentos. Não é na casa espírita. Quanto tempo nós passamos dentro da casa espírita? É o tempo todo que pudermos. Ele diz aqui, eu estou na condução, meu Deus, mas esse pensamento não é bom. Eu preciso fazer uma oração. Vou orar, vou pedir a Deus para que as coisas aconteçam. A gente se perde. Nós somos espírito terceira ordem, humanos, demasiadamente humanos. Então é natural. Você marca uma carteira no Detran, que te dá 1 mês para pegar essa carteira depois, você volta 1 mês depois lá, e a pessoa começa a inventar desculpa. E aí você começa a ficar nervoso. Mas não é possível, isso é incompetência. Aí quando você se vê, você respira fundo e fala assim, meu Deus, não vai resolver a sua atitude com aquele coitado daquele funcionário que está trabalhando num sistema que não tem uma boa engrenagem, não vai resolver a sua agressão a ele. Mas você, Carlos, se pega, você fala, meu Deus, é natural. É natural que vocês saiam daqui e falem assim, meu Deus, mas não era quem coroa, com barba branca, cabeludo, que estava lá falando, olha o que ele está fazendo. Pode ser. Ainda sou o espírito terceira ordem, mas eu preciso atingir essa etapa a que Emmanuel se refere, daquelas criaturas que já começam a se incomodar e a dizer, não, mas eu não quero mais ser assim. Eu errei, mas não quero, isso não me interessa mais. Entende? Então é neste sentido que nós começaremos a nos direcionarmos a esse reino e dominarmos esse reino. Nós não vamos dominar esse reino porque eu agora aprendi, porque agora o Emmanuel falou coisas lindas e maravilhosas que eu concordo, porque eu trago um período de viciação milenar nas minhas atitudes. Eu preciso mergulhar na meditação, eu preciso mergulhar muitas vezes numa terapia para tirar uma crença central que continua fazendo o que eu mesmo vi na casa espírita anos e anos e anos, continue cometendo os mesmos erros. Então não é porque eu sei a teoria que eu me tornei anjo, senão seria muito fácil. A nossa etapa é de construção. Mas quando começamos a ter esse desejo de construir, quando você começa, em vez de ficar, percebo que eu estou guindado à sensualidade. Então, em vez de eu ficar escutando essas músicas que estimulam isso em mim, eu vou escutar uma outra música. Eu vou escutar uma música evangélica, tantas músicas bonitas. Vou escutar raridade, que vai dizer que eu sou especial para Deus, olha que coisa linda. Mas evangélica não tem problema, é música linda, que traz uma mensagem maravilhosa. Eu estou com meu coração tumultuado e vou ficar escutando uma música barulhenta. Eu vou escutar
acalma o teu coração. Olha que coisa maravilhosa. Acalma a tua tempestade. É espírita? Não, mas é uma música que vai introjetar esse pensamento, dando um comando mental para que eu, Carlos, consiga vencer essas barreiras que existem em mim. Entende, meus irmãos? Quando nós falamos, orientamos, porque doutrina espírita não é proibitiva, que não convém mais frequentarmos determinados ambientes de carnaval, aqui e acolá, é porque nós ainda temos os 2 pés fincados num passado de atavismos e de dificuldades que nos impede de conseguir o que é fundamental para alcançarmos o reino de Deus, para alcançarmos a nossa essência. Então é necessário que haja disciplina, que haja desejo, permanência, perseverança, para que eu consiga sair do meu estágio, daquilo que eu ainda gosto demais de fazer, e vença esse estágio como fez Saulo, e vença e encontre-se então com o Cristo Jesus, para dizer: não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. São etapas, são desertos que eu preciso enfrentar em mim mesmo, nestes escaninhos que Emmanuel se refere, nesses corredores vastos da minha consciência, a que Emmanuel nos confere essa preocupação que precisamos explorar, para ver onde estão minhas sombras, onde estão as minhas dificuldades, e em vencendo essa dificuldade eu dou um passinho a mais. Cada passinho a mais é uma vitória interna, e o desejo de dar um a mais, e de seguir mais um, até o momento que nós estaremos acompanhando o ritmo do Cristo Jesus. Então a mensagem que nós trazemos nesta noite de hoje, essa mensagem breve, mas que pedimos a vocês que depois explorem com mais profundidade esse capítulo 14 da Gênesis, esse capítulo 25 do livro Roteiro de Emmanuel, e degustem paulatinamente cada pedacinho, internalizando, porque é isso que é o propósito da Casa Espírita. Não é chegarmos aqui, sairmos de uma palestra e estamos transformados. É chegarmos aqui e dizer: é exatamente isso que eu quero. É chegarmos aqui e dizermos assim: não, eu sei que é só uma sementinha, mas eu sei que já existe a sementinha, eu vou regar, eu vou cuidar com muito amor, e o sol, Jesus, há de iluminar, para que eu cresça e me transforme numa árvore que venha dar frutos, e poder dar sombras, e poder amparar a todos aqueles que se aproximarem de mim. Então que o Cristo Jesus consiga penetrar nesse solo ainda difícil de nossas almas, despertando em nós exatamente essas leis que existem, essa semente do nosso Pai de amor e bondade que está viva em nós, mas que só precisa germinar. Que esse pensamento criador que se fez na noite de hoje e que lançou para o universo vibrações positivas, possa permanecer em nossas almas, permanecer conosco durante a noite, porque o pensamento à noite não cessa. E aí encontrarmos o nosso mentor espiritual e, com uma abertura maior, podermos rever as nossas metas existenciais em nome de Jesus. Muita paz a todos. Nós agradecemos ao nosso irmão Carlos Magno pelo excelente trabalho, e nós gostaríamos de comunicar ao público que, por enquanto, por medida de segurança, não teremos um passe individual de costume. Em vez disso, faremos um passe coletivo aqui no próprio salão, juntamente com a prece final. Portanto, pedimos aos irmãos que permaneçam sentados em seus lugares, que a nossa irmã Rosângela falará com a prece final. E assim, querido Mestre
Jesus, vamos fechar os nossos olhos, silenciar e acalmar o nosso pensamento, para que possamos receber o plano espiritual superior, o médico dos mestres, nosso querido Mestre Jesus, o amparo que precisamos. Que nossas almas possam ser purificadas com o remédio que necessitamos, que o nosso corpo receba o querido Mestre Jesus, esse fluido revigorante, revitalizante, e mais, que nossa alma, também habitada em Cristo, possa receber o fluido necessário para a sua recuperação. Obrigada, querido Mestre Jesus. Obrigada, amigos espirituais que nos envolvem sempre com muito carinho, com muito amor. Que possamos voltar para os nossos lares com esse banho de luz que recebemos, amparados, protegidos, edificados e renovados em nossa alma, em nosso corpo e em nossa mente. Obrigada, Mestre Jesus, e acima de tudo, obrigada, Deus nosso Pai, por mais essa noite de estudo e de trabalho em nossa querida casa espírita. Que assim seja, graças a Deus. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornarão presencialmente a partir de 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Será obrigatório o uso de máscara para todas as pessoas a partir de 6 anos. Não haverá evangelização infantil, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: DDD 21 3395 0509.